Potencial elétrico. Nós vamos abordar os seguintes tópicos: potencial elétrico e a carga potencial elétrica, superfícies equipotenciais no campo elétrico, potencial produzido por uma partícula carregada, potencial produzido por um dipolo elétrico, potencial produzido por uma distribuição contínua de carga, cálculo do campo elétrico a partir do potencial, energia potencial elétrica de um sistema de partículas carregadas, potencial de um condutor carregado. Potencial elétrico e energia potencial elétrica. Né? Bom, nós lembramos lá das matérias anteriores, né? O teorema do trabalho de energia, que ΔU é igual a menos W, onde ΔU é a variação da energia, corresponde ao final menos o inicial, e o W é o trabalho. Né? Se considerarmos essa energia final pela inicial igual a zero, então nós temos que U igual a menos o W. E se supormos que esse trabalho, né, ele vem lá do infinito, ou seja, ele é o Q0 que multiplica a integral do produto escalar entre o vetor campo elétrico e o elemento dr, né, em que esse deslocamento ele vem do infinito até um ponto P, dizemos que esse trabalho podemos reescrevê-lo lá como um subíndice infinito bem aqui. Tá? Bom, e esse Q, olha lá, que está multiplicando, se passarmos ele dividindo para cá, tá? Pode dividir o nosso U e podemos reescrever, olha lá, como sendo U sobre Q0 igual a menos W, né? De subíndice infinito sobre Q0. Tá? Isso é igual a essa nossa integral aqui, né? E é a integral que vamos falar um pouco mais adiante. Né? Então, vamos guardar aqui. Vamos representar essa integral aqui por esse V. Tá? Então, nós explicitamos a nossa expressão, né, como sendo D definido por o menos W de subíndice infinito sobre Q0, ou energia sobre uma carga. Tá? Então, olha lá. Aqui na figura ao lado, nós temos essa barra, né, carregada positivamente. Né? E aqui na proximidade, uma carga de prova que vamos chamar de Q0. Né? Uma carga de prova foi deslocada do infinito até esse ponto P, aqui. Tá? Foi do infinito até esse ponto P, na presença do campo elétrico criado por essa carga, por essa barra. Né? Definimos um potencial elétrico V do ponto P com base na energia potencial na configuração mostrada em A. Tá? Então, esse V aqui, né, vamos chamar... Aqui, ó. Então, voltando, olha lá. Se substituirmos essa carga Q0, né, como sendo qualquer carga que seja localizada aqui nesse ponto, podemos reescrever aqui, ó, a energia, ou seja, né, o nosso energia como sendo uma carga que multiplica V. Né? U é a energia potencial, em unidade do sistema internacional, escrita em joules. Né? Q é a carga elétrica, em unidade de coulomb. E esse V aqui, olha lá, né? Esse V é o que chamamos de potencial elétrico. A unidade do potencial elétrico é joules por coulomb, tá? Ou volt. Tá? O vetor é o campo elétrico. Como agora nós temos a unidade do potencial elétrico em volt, nós podemos reescrever essa unidade do campo elétrico, que é Newton por Coulomb, como volt por metro. Tá? Então, a partir da definição do potencial elétrico, nós podemos reescrever a unidade do campo elétrico como volt por metro. Bom, agora vamos considerar o movimento, né, na presença de um campo elétrico, o movimento dessas cargas elétricas. A gente viu que, né, se a gente vai ter uma variação de potencial elétrico, consequentemente, a gente vai ter também uma variação de energia. Né? Que é essa variação no potencial elétrico? É o potencial elétrico final menos o potencial elétrico
inicial. Tá? Agora, o trabalho realizado, né, por esse campo elétrico, quem é o trabalho? É menos delta U, né? Menos a variação da energia. Ali, pelo teorema do trabalho e energia, quem é o nosso delta U? Da expressão aqui anterior, né? Vai ser o quê? Ao menos, né? Daqui da definição do trabalho e energia, Q delta V, que é menos Q, delta V o quê? V final menos V inicial. Né? Lembrando que a carga ela é conservada. Né? Então, se a gente somar a energia cinética mais a energia potencial, né, nós vamos ter a energia mecânica. A variação da energia cinética mais a variação da energia potencial, né, a carga se conserva. Né? A energia mecânica vai ser a mesma. Né? Se quiser. Então, significa que podemos substituir aqui, ó, né, o menos ΔU por ΔK, onde esse K significa o quê? Energia cinética. Igual a menos Q ΔV, que vai ser igual a menos Q, e quem é o ΔV? V final menos V inicial. Tá? Agora, vamos considerar que o trabalho agora é realizado por uma força externa. O que isso significa? Que o nosso ΔU não vai ser exatamente o menos ΔK. Vai ter um trabalho externo realizado por essa força externa. Então, podemos reescrever o nosso ΔK, a variação da energia cinética, como sendo menos ΔU mais o trabalho realizado por uma força externa. Que é o nosso ΔU? É o menos Q ΔV. Podemos escrever o ΔK como sendo menos Q ΔV mais W realizado por uma força externa. Olha lá. Uma outra unidade, né, bastante utilizada em situações, por exemplo, de microscópicas, atômicas, é a energia em eletronvolts. Nós utilizamos a energia em joules, mas quando nós tratamos de situações quânticas, atômicas, né, é comum utilizarmos essa outra unidade para a energia. Né? Então, 1 eletronvolt corresponde ao quê? 1 volt que multiplica o valor da carga elementar, que é 1,602 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Né? E 1 volt, a gente viu lá atrás que volt é joules por coulomb. Né? Então, substituímos, simplificamos coulomb por coulomb, isso significa que 1 eletrovolt corresponde a 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Então, essa é a conversão de joules para eletronvolt, ou de eletronvolt para joules. A gente vai falar agora um pouquinho sobre superfícies equipotenciais. Né? As superfícies equipotenciais, né, era uma pergunta que eu sempre fazia nas provas, né, para eu realmente entender se os alunos compreenderam o que realmente significa esse conceito. Né? Mas podemos dizer o seguinte, olha lá, nós temos aqui essas folhas, aqui, ó, folha A, que eu chamei de... cada folha corresponde a um determinado potencial. Uma folha 1, folha 2, folha 3, folha 4. Tá? Então, diz o seguinte, tá? Nessa folha 1, olha lá, tem esse deslocamento aqui que vai dessa posição aqui, tá? Cá um pouquinho mais para baixo. Trabalho realizado ao longo de uma trajetória que se mantém em uma superfície equipotencial é nulo. Então, aqui, superfície equipotencial, está dizendo aqui que o trabalho que está aqui, ó, da carga nessa posição e vem para cá, o trabalho é zero. Tá? Agora, observe, olha lá. Na situação 2, olha lá. A carga estava aqui embaixo, né? Aqui na superfície potencial 3, né? Veio para cá para baixo,
depois andou, porque aí subiu e foi pronto, varou aqui em cima. Tá? Voltou para a mesma superfície. O trabalho realizado ao longo de uma trajetória que começa e termina na mesma superfície equipotencial também é nulo. Tá? Ele chegou, olha, ele estava aqui no V3, aí foi aqui embaixo para V4, depois subiu para o V3, voltou para o mesmo V3. Nessa situação, o trabalho também é nulo. Tá? Olha lá a situação 3 aqui, né? A carga de prova está aqui nessa posição, né? Ou a carga está aqui nessa posição 3, na superfície equipotencial V1. Daí ela pula e vem para cá para baixo, vem para a superfície equipotencial V2. Tá? E, consequentemente, essa outra aqui que está no lado dela, né, também está na superfície equipotencial V1, daí pula para cá, para a superfície equipotencial V3, né, depois sobe de novo e vem para cá, para a superfície equipotencial V2. Né. Em geral, de uma forma líquida, tanto a carga do lado esquerdo quanto a do lado direito, né, estavam na mesma superfície e terminaram também na mesma superfície, porém na superfície de baixo. Né? Os trabalhos realizados ao longo de trajetórias que começam e terminam nas mesmas superfícies equipotenciais são iguais, porém diferente de zero. Né? Então, tanto o trabalho realizado por essa aqui, que só pulou para cá, e essa que foi lá embaixo, depois subiu de novo, né? Possui o mesmo valor de trabalho. Tá? Então, na legenda diz que a vista parcial de 4 superfícies equipotenciais, cujos potenciais elétricos são V1 igual a 100 volts, V2 igual a 80 volts, V3 igual a 60 volts e V4 igual a 40 volts. A figura mostra 2 linhas de campo elétrico e 4 trajetórias possíveis de uma carga de prova. Né? Olha lá, linhas de campo elétrico aqui, ó. 2 linhas possíveis, essa que passa bem aqui e outra que passa aqui embaixo. Bom, aqui nós temos configurações de superfícies equipotenciais, né? Só que configurações diferentes. Aqui, ó, né? Linha de campo elétrico aqui em azul, tá? Na figura A. E as seções retas de superfícies equipotenciais em vermelho, essas pontilhadas aqui. Ele diz que é vermelho, mas está mais parecendo laranja, né? Essa aqui pontilhada é o que chama de superfície equipotenciais. Para um campo elétrico uniforme, o que ele quer dizer campo elétrico uniforme? Olha lá, que essa linha aqui, ó, estão espaçadas igualmente uma da outra, nessa superfície equipotencial. Nessa superfície equipotencial aqui na frente também continuam espaçadas, né, uma da outra. Então, por isso, nós podemos dizer, né, sem sombra de dúvida, que é um campo elétrico uniforme. Né? O item B, né, uma carga pontual. Tá? Mais uma vez, essas linhas azuis, né, parecem lilás, são as linhas de campo elétrico. Uma carga é positiva, as linhas saem daqui da carga e vão para fora. Tá? Observe que essas linhas pontilhadas aqui, ó, elas definem, representam o que chamamos de superfícies equipotenciais. Tá? Por que superfície equipotencial? Semelhante à nossa superfície gaussiana, né? É porque, ó, se eu medir o campo elétrico nessa posição aqui na superfície, né, se for para o outro lado, né, eu obtenho um valor. E se for para o outro lado e medir novamente o campo elétrico aqui, eu vou medir a mesma intensidade do vetor campo elétrico. Então, se eu passar para cá, mesmo valor. Então, enquanto eu estiver nessa superfície, eu vou ter o mesmo valor de potencial elétrico. Tá? Agora, se eu passar para a superfície aqui de baixo, aí o valor muda.
Então, aqui é a outra superfície equipotencial. Tá? E o item C, né, nós temos um dipolo elétrico. Olha lá. As superfícies equipotenciais, elas já não são aqui, ó, tão simétricas como aqui no caso da esfera. Olha só quando elas começam a ter uma distorçãozinha, né? Elas não possuem o mesmo raio. Mas, no entanto, se a gente andar sobre essa superfície equipotencial, nós vamos ter o mesmo valor do campo elétrico. Embora, né, elas não sejam ordenadas, né, esfericamente, como no caso de uma esfera isolada aqui. Tá? Aqui é a nossa carga negativa e as suas respectivas superfícies equipotenciais. Bom, e aqui nessa figura, nós temos uma carga elétrica Q0, né, e ela está imersa nesse campo elétrico representado, né, por essas linhas de campo elétrico. Tá? Bom, como ela está na presença do campo elétrico, ela, consequentemente, vai sofrer a presença de uma força eletrostática, F, que corresponde a Q0 vezes E. Tá? Aqui a trajetória da nossa carga Q0. Ela vai de uma posição inicial até uma posição final. Pela legenda, nós temos uma carga de prova Q0 se desloca do ponto I para o ponto F, ao longo da trajetória indicada, na presença de um campo elétrico não uniforme. Olha lá, ele falou campo elétrico não uniforme. Por quê? Porque se a gente olhar aqui atrás, elas estão espaçadas com um valor, né? E se a gente for aqui mais na frente, olha lá, o espaçamento muda, então não é um campo elétrico uniforme. Durante um deslocamento ΔS, esse vetor aqui, ó, né, vetor de deslocamento, na linha da trajetória, uma força eletrostática Q0E age sobre a carga de prova, conforme eu falei anteriormente. Né? A força aponta na direção da linha de campo que passa pela carga de prova. Isso significa o quê? Que a força tem a mesma direção, né, do vetor. Campo elétrico, mesma direção e mesmo sentido. Né? Bom, agora nós vamos calcular, né, o potencial elétrico a partir do campo elétrico. Né? Olha lá, a gente viu lá atrás que a variação do potencial elétrico, né, é definida como sendo menos a integral do produto escalar EDS, né, e vai de uma posição inicial até uma posição final. Tá? Se a gente considerar que a posição inicial for igual a zero e a posição final chamarmos de V, né, para o potencial elétrico, nós reescrevemos nossa expressão como sendo V igual a menos a integral de E escalar ds. Tá? E vai de uma posição inicial até uma posição final. Então, aqui, ó, nós temos o potencial elétrico, agora em termos da integral, né, do produto escalar do campo elétrico com o elemento ds. Então, por isso que a gente chama que o potencial elétrico em unidade de volts, né, podemos escrever agora o campo elétrico em termos de volts por metro. Tá? Bom, agora aquele campo uniforme que a gente chama, né? Olha lá, né? Nós temos aqui uma superfície equipotencial representada por essa linha pontilhada, né? E outra superfície potencial representada por essa outra linha pontilhada do lado direito. Como o campo elétrico está apontando, né, do lado direito para o lado esquerdo, né, podemos dizer aqui, ó, se a gente tiver uma carga bem aqui, carga positiva, se ela for repelida obedecendo o sentido do campo elétrico, ela vai ser deslocada para essa posição na outra superfície equipotencial. Então, tem essa trajetória aqui. Então, o que acontece? Significa que
Desse lado, eu posso dizer que temos o maior potencial elétrico, do nosso lado esquerdo, enquanto que do lado direito nós temos o menor potencial elétrico. Aqui é a linha de campo e, consequentemente, o vetor campo elétrico. A distância de um potencial elétrico a outro potencial elétrico, é a variação desse percurso, né, feito pela trajetória, nós vamos chamar de ΔX. O vetor campo elétrico aponta do maior potencial para o menor potencial, conforme a gente viu aqui. Né? Trajetória paralela a uma linha do campo elétrico que liga pontos de E e F, subindo em planos equipotenciais de um campo uniforme separados por uma distância ΔX. Tá? Bom, então, dessa maneira, né, se nós voltarmos lá atrás naquela expressão da integral, né, do produto escalar entre o vetor, campo elétrico e elemento de área, né, podemos, para essa situação mais simplificada, podemos escrever que a nossa variação do potencial elétrico como sendo menos o módulo do vetor campo elétrico multiplicado por ΔX. Tá? Para um campo elétrico uniforme, né? Nessa situação, com as superfícies equipotenciais separadas por uma distância ΔX, podemos escrever a variação do potencial elétrico como sendo menos E ΔX. Bom, o nosso próximo tópico corresponde ao potencial produzido por uma partícula carregada. Olha lá como é interessante esse nosso problema aqui, né? Aqui nós temos uma carga Q positiva, positiva aqui, consequentemente aqui, ó, nossas linhas de campo elétrico, né? Adotamos um eixo vertical, tá? E vamos chamar de linha do eixo vertical mesmo, né? E vamos indicar um ponto P aqui, ó, ponto P maiúsculo, né? Então, a distância, esse ponto P está situado nesse eixo vertical. Tá? A distância da carga elétrica até o ponto P, vamos chamar de R maiúsculo, R grande. Tá? Esse ponto P, né, está situado entre essa carga positiva aqui embaixo, mais uma carga de prova que está aqui em cima, Q0. Tá? Essa carga Q0 está a uma distância R aqui, né? R pequeno. Então, o que essa carga de prova ela vai perceber? Ela vai perceber, né, a presença de um campo elétrico, já que vai estar atuando nela uma força, né, de repulsão. Tá? Então, nós temos um campo elétrico, né, claro, né? Consequentemente, né, nós temos um vetor, né, de linha ds, aqui, ó, também paralelo ao nosso campo elétrico. Tá? Bom, então, para essa primeira figura, nós temos que essa partícula de carga positiva, aqui, né, produz um campo elétrico E, esse campo aqui, nessa posição. E um vetor potencial elétrico V no ponto P. Consequentemente, se a gente tem campo elétrico, né, e esse elemento, né, que dista da carga Q até esse ponto onde está localizada a carga de teste, então nós temos esse elemento ds. Então, se a gente for fazer essa integral, né, de E escalar ds, consequentemente significa que existe um potencial elétrico V bem aqui, né? E claro, né, o referente ao nosso ponto P, né? Calculamos o potencial deslocando uma carga de prova Q0 do ponto P até o infinito. Então, a carga ela vai ser deslocada até o infinito. Tá?
A figura mostra a carga de prova a uma distância R da carga pontual durante um deslocamento elementar ds. Então, olha lá. É o deslocamento aqui do ponto P até o infinito. Né? A posição, a carga Q0 está mostrando, né, o momento desse deslocamento. Olha lá, aqui ao lado, nós vamos observar o gráfico, né, do referente ao potencial elétrico. Gráfico gerado em computador do potencial elétrico, né, produzido por uma carga positiva situada na origem do plano XY. O potencial nos pontos do plano XY está plotado no eixo vertical. Olha lá. Tá? Nosso potencial elétrico, né? Temos aqui, ó, em função do nosso vetor R. Tá? Bom, é assim nós podemos reescrever a expressão para o potencial elétrico como sendo V igual a 1 sobre 4πε0. Quem é esse 4π sobre ε0? É aquela constante, né? Aquela constante de ajuste, de unidade, de proporcionalidade. Isso multiplicando Q sobre R. Tá? E assim, seguindo essa observação, nos diz que uma partícula de carga positiva produz um potencial elétrico positivo. Uma partícula de carga negativa produz um potencial elétrico negativo. Tá? Lembrando que potencial, né, ele não é um vetor, ele é um escalar. Né? Consequentemente, se essa carga elétrica for positiva, esse potencial também vai ser positivo. Se essa carga elétrica for negativa, esse potencial elétrico também será negativo. Tá? Agora nós podemos calcular, né, o potencial elétrico produzido por um grupo de partículas carregadas. Ou seja, cada partícula vai gerar um potencial elétrico. Então, se a gente somar todos esses potenciais elétricos, a gente vai ter o potencial elétrico total. Quem é o nosso potencial elétrico substituído aqui na expressão? Né? A partir da expressão anterior. É 1 sobre 4πε0, que multiplica o somatório, né, de QI RI, onde RI é a distância, né, para cada uma dessas partículas QI. E somando uma por uma, a gente tem potencial elétrico total. Aqui nessa seção, nós temos o potencial elétrico produzido por um dipolo elétrico. Né? Bom, a gente vai apresentar a expressão para o potencial elétrico sem demonstração. Tá? Então, aqui, olha lá. Aqui é o eixo do Z, né? Então, está localizado nesse eixo duas cargas elétricas de mesma intensidade, porém de sinal contrário. Por isso que é um potencial elétrico. E elas estão distas de D. Tá? Então, aqui embaixo nós temos a carga negativa, aqui em cima a carga negativa. A distância entre uma da outra é igual a D. Né? Localizado nesse eixo Z. Aqui agora, olha lá, nesse ponto P, né, nós queremos identificar qual é o valor desse potencial elétrico. Então, para a gente fazer isso, como é que a gente faz? Primeiro, a gente traça uma distância de Q mais até o ponto P, né? Depois traçar uma distância de Q menos até o ponto P. Aqui, ó, daqui do centro, a gente traça uma distância intermediária que vamos chamar de R. Né? Aqui vai ser R mais, aqui é R menos. Né? Então, olha lá, entre esse eixo Z e essa distância que a gente traçou, o R, nós temos um ângulo θ. Né? Então, se manipularmos essas interpretações, podemos calcular que o potencial elétrico nesse ponto P, a partir desse dipolo elétrico, é descrito como essa constante aqui, ó, né, de proporcionalidade, multiplicada pelo P cosseno de θ sobre R ao quadrado. Quem é esse R? Essa distância aqui do centro até o ponto P. Né? Quem é esse P pequeno aqui? É o dipolo elétrico. Né? É aquele Q que multiplica D.
Q, carga elétrica, D, a distância entre esses pares de carga. E o cosseno de θ, olha lá. Θ é o ângulo formado entre esse eixo Z e o nosso R, que vai do centro, né, da distância, né, entre os dois, as duas cargas elétricas, né, até esse ponto P. O ponto P está a uma distância R do ponto central O de um dipolo. A reta OP faz um ângulo θ com eixo de dipolo. A gente interpretou agora há pouco. Né? Se o ponto P está a uma distância muito grande do dipolo, as retas de comprimento R mais e R menos são aproximadamente paralelas às retas do comprimento R. A reta tracejada é aproximadamente perpendicular à reta de comprimento R menos. Ou seja, se esse ponto P estiver muito longe, mas muito longe mesmo, né? Isso significa que essas retas, aqui, ó, R mais e R menos, são praticamente paralelas. Tá? Então, com a diferença o quê? Do cosseno aqui, ó, né? De que esse cateto R θ menos R menos R mais. Tá? Bom, agora a gente vai entender um pouquinho o que é esse momento dipolar induzido. O momento de dipolo induzido. Né? A gente falou agora há pouco, né, que o dipolo elétrico é aquele Q vezes D, onde Q é a carga, né, é o módulo da carga elétrica, né, de um dos dipolos, né, já que eles possuem o mesmo valor, e D é a distância entre esses pares de carga. O momento dipolar é o quê? É um vetor, né, onde nós temos QD e esse vetor unitário. Lembrando que esse vetor unitário, né, ele tem um sentido, né, e, claro, direção bem definidos. Né? Que direção é essa? É aquela que passa entre as cargas elétricas e o sentido vai da carga negativa para a carga positiva. Bom, então, olha lá, o campo elétrico desloca as cargas positivas e negativas criando dipolo. Aqui nós temos, né, um núcleo, carga positiva, e aqui fora a eletrosfera. Né? A representação esquemática de um átomo isolado mostrando um núcleo positivamente carregado, verde, e os elétrons negativamente carregados, sobreando dourados. Né? Tá? Olha lá. Na presença de um campo elétrico, o que acontece? Essa nuvem aqui, ó, né? Se aqui o campo elétrico está apontando do lado esquerdo para o lado direito, significa que desse lado direito nós temos cargas negativas. E do lado direito, cargas positivas. Então, se eu colocar carga positiva aqui e carga negativa do outro lado, o que significa? Significa que essa nuvem de elétron, que é formada por cargas negativas, vai ser deslocada para o lado esquerdo. É o que acontece aqui. E quando ocorre esse deslocamento, olha lá, então, o centro geométrico dessa nuvem de elétron, né, está apontado bem aqui. Como se toda a carga negativa tivesse concentrada aqui nesse ponto. Então, nós temos, nessa situação, um momento dipolar induzido. E, como se tivesse uma carga negativa bem aqui, né, com a mesma intensidade da carga positiva, né, e um vetor, momento de dipolo, no caso induzido, que aponta do valor da carga negativa para o valor da carga positiva. Tá? Então, nesse caso, nós temos momento dipolar induzido. Tá? Bom, próxima seção nos diz que o potencial produzido por uma distribuição contínua de cargas. Né? Ou seja, anteriormente nós falamos o quê? Do potencial elétrico. Bom, só resumindo aqui. O potencial elétrico é definido como essa constante, né, que multiplica aqui sobre R. Então, isso para uma carga. Agora, se tivermos
várias cargas, nós vamos ter o quê? Vários potenciais elétricos, né? E o potencial total vai ser a soma de cada um desses potenciais elétricos considerados, né? Então, V vai ser a somatória de VI, que vai de 1 até N, né? E o nosso VI é essa constante que multiplica o somatório de QI, RI, onde eu falei agora há pouco, né? Esse RI é a distância para cada QI, tá? Dependendo do número de QI, né, a gente vai somar tudo, né? E ter o V total. Isso para cargas discretas. Agora, se a distribuição for contínua, em vez de contar uma carga ou outra e for uma região, então, para esse caso, a gente precisa, né, utilizar o recurso da integral. Tá? Então, nosso potencial elétrico vai ser a integral de dV, que é igual a 1 sobre 4πε0, integral de dq sobre R. Tá? Certo? Então, esse vai ser o nosso potencial produzido no caso da distribuição contínua de cargas elétricas. Agora, se tivermos linhas de cargas, né, o que acontece? Eu vou substituir o dq pelo lambda dx. Tá? Então, quem é o nosso dq? Integral de dq vai ser integral de lambda dx. Eu substituo bem aqui, né? E quem é o nosso r? Tá? R é aquela que chamamos, como é uma linha de carga, né? É um ponto, né, que vai levar em conta, né, a distância d, né, mais a distância x, ou seja, aquela hipotenusa. Nós temos a linha de carga, um ponto bem aqui, então nós temos uma distância d e uma distância x. E aqui nós temos a nossa hipotenusa. Fazemos as devidas substituições, né? Claro, daí sem entrar em muitos detalhes nessa demonstração, nós obtemos, né, o valor do potencial elétrico como sendo de uma linha de carga, como sendo lambda dividido por 4πε0, logaritmo, logo natural, de L mais raiz quadrada de L quadrado mais D ao quadrado sobre D. E aqui, ó, na figura ao lado, nós temos interpretações, né, em várias situações. Né? O item A, esta barra carregada, obviamente, não é uma partícula, claro, é uma linha, né, comprimento L. Né? Item B, entretanto, podemos tratar esse elemento como uma partícula, que ó, a gente pega um pedacinho para interpretar melhor. Né? Aplicamos aqui um ponto P, de forma que calcular a distância de R do elemento ao ponto P aqui, ó. Olha a distância D que eu falei, nosso R, distância X. Né? Precisamos somar os potenciais produzidos por todos os elementos. Né? Então, eu tenho um pedacinho aqui, daí significa que eu tenho que variar. Né? Este é o elemento mais à esquerda e este é o elemento mais à direita. Né? Então, significa que eu tenho que fazer essa varredura, né, que vai daqui para cá, tá? Para o item E. Uma barra, lendo a legenda, uma barra fina uniformemente carregada produz um potencial elétrico V no ponto P. Né? Um elemento de carga pode ser tratado como uma partícula. O potencial produzido como um elemento de carga no ponto P depende da distância R. Precisamos somar os potenciais produzidos por todos os elementos de carga, da extremidade esquerda D à extremidade direita E da barra. Tá? Bom, o nosso próximo tópico agora, né, nós tratamos o quê? De uma linha de carga. Bom, primeiro, nós falamos de potencial elétrico, né, de uma única carga. Depois falamos de potencial elétrico de cargas discretas, né, e, em seguida, né, falamos de potencial elétrico para uma linha de carga. Agora, nesse caso, nós vamos apresentar o potencial elétrico de uma superfície carregada. Bom, como para tornar o nosso problema mais simples, já que a gente veio de uma linha de cargas, o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar, né,
e traçar uma linha, né, no caso, um anel, nesse disco. Ou seja, a gente vai pegar um raio específico lá, um pedaço, né, do disco. Né? Então, podemos escrever, olha lá, anteriormente, que o potencial elétrico para uma disposição contínua integral de dV, né? 1 sobre 4 pi epsilon 0, dq sobre r. A gente sabe que dq, como nós estamos tratando de um disco, de uma superfície, é uma integral dupla de sigma dA. Né? A gente sabe também que o nosso R é raiz quadrada de z ao quadrado mais R' elevado ao quadrado. Tá? Aqui, ó, nosso potencial elétrico, tá? Visto anteriormente, né? Ok. E agora, para o disco carregado, tá? Vou voltar aqui. Para o disco carregado, né? Fazemos as devidas substituições, olha lá. Então, sem demonstrar, né? Mais uma vez, apresentamos que o potencial elétrico é igual a sigma, né? Que é a densidade superficial de carga, sobre 2ε0. Isso multiplicando esse termo entre parênteses, que é raiz quadrada de z ao quadrado mais r ao quadrado, isso menos c. Tá? Então, olha lá. Nós temos aqui ó, o nosso disco carregado e a gente pegou apenas um elemento dele, como se fosse um anel, para ficar mais fácil da gente calcular. Né? Todos os elementos de carga do anel contribuem para o potencial no ponto P. Tá? Onde esse ponto P ele está nesse eixo que passa aqui ó, na vertical, né? E está perpendicular a essa superfície do disco. Né? Lendo a legenda da figura, um disco de plástico de raio R com uma densidade de carga uniforme sigma na superfície superior. Estamos interessados em calcular o potencial V em um ponto P no eixo central do disco. Olha lá, ele falou em disco de plástico. Por que disco de plástico? Né? Ou seja, é um material não condutor. Isso significa que nós temos uma uniformidade na densidade de cargas, né? Ou seja, essas cargas elétricas estão espaçadas entre si, uma da outra, né? Igualmente. Tá? Se fosse um disco condutor, ela estaria tudo espalhada aqui fora, então não teria carga nenhuma aqui dentro. Tá? Bom, no item 4.6, a gente vai fazer a interpretação do cálculo do campo elétrico a partir do potencial. Né? Então, vamos lá. A componente do campo elétrico em qualquer direção do espaço é o negativo da taxa de variação com a distância do potencial elétrico nessa direção. O que isso significa? Bom, vamos lá. Consideramos aqui ó, essa superfície, né, equipotenciais, né? Nós temos uma carga elétrica aqui, né, imersa nesse campo elétrico. Vamos ler a legenda. Uma carga de prova positiva Q0 sobre um deslocamento ds. Cadê o ds? Aqui, ó. De uma superfície equipotencial para a superfície vizinha. Né? Daqui para cá. A distância entre as superfícies foi exagerada na figura. O deslocamento ds faz um ângulo θ com um campo elétrico E. Aqui nós temos deslocamento, olha lá, o vetor ds, né? De um ângulo θ do vetor campo elétrico, né? Aqui ele é situado nesse ponto P e a nossa carga Q0, que é a nossa carga de prova. Tá? Bom, se a gente for né, interpretar né, o nosso potencial elétrico, aquela integral né, de E escalar ds. Tá? Okay? Bom, reescrevendo agora em termos diferenciais, né, que significa nós temos o potencial elétrico, vamos falar de dV. Né? Como nós estamos tratando, né, não apenas num eixo, uma situação unidimensional, e sim numa situação no espaço tridimensional, então nós temos o nosso dV, que é igual a ds, com
em coordenadas que dependem tanto de x quanto de y, ou de θ, ou em coordenadas curvilíneas, de θ, né, e de ds. Né? Então, com isso, nós substituímos, né, as nossas funções, né, em termos das coordenadas tridimensionais. Tá? Então, podemos substituir o nosso dv pela derivada parcial, né? E o nosso ds também pela derivada parcial, chamada de d redondo. Né? Então, explicitando o nosso campo elétrico, né? E conservando, claro, no sinal da expressão anterior, podemos escrever como sendo o campo elétrico como sendo menos a derivada parcial do potencial elétrico, né? Em termos, né, do nosso vetor, do nosso S aqui. Né? Olha lá, como eu falei em coordenadas espaciais, eu posso interpretar aqui a nossa derivada parcial, né, em relação a V como nosso gradiente. Né? Então, de uma maneira mais compacta, podemos interpretar aqui o campo elétrico como sendo menos o gradiente do potencial elétrico. Olha lá, o potencial elétrico ele é um escalar, né? Mas se eu aplico um gradiente nele, o resultado vai ser um vetor. Então, isso é consistente com o nosso vetor campo elétrico. Olha lá, então, como eu estou falando da derivada parcial, significa que nós temos a componente, né? Agora, levando para as coordenadas retangulares, nós temos componente do campo elétrico em x, né? Que é o dv dx, em y, dv dy, e em z, dv dz. Tá? Então, podemos escrever, né, o módulo do campo elétrico como sendo menos o ΔV sobre o nosso ΔS. Né? Tá? Bom, agora vamos considerar a energia potencial elétrica, né? Agora em um sistema de partículas carregadas. Olha lá, na figura 2418, nós temos duas cargas elétricas, carga elétrica Q1 e carga elétrica Q2. Elas têm o mesmo sinal, né? Consequentemente, elas estão separadas por uma distância R entre si. Né? Então, a energia potencial, né? Segundo a observação aqui embaixo, a energia potencial total de um sistema de partículas é a soma das energias potenciais de todos os pares de partículas do sistema. Bom, reescrevemos a nossa fórmula da energia potencial como sendo, né? Vimos lá atrás, eu não vou voltar aos slides, mas recordando lá atrás, da relação da energia potencial com o potencial elétrico. Né? Bom, então, reescrever a nossa energia potencial como sendo aquela constante, né? Constante eletrostática, constante de proporcionalidade, que multiplica Q1 vezes Q2 sobre R. R é a distância entre elas. Né? No próximo item, nós temos o potencial de um condutor carregado. Tá? Uma carga em excesso colocada em um condutor se distribui na superfície do condutor de tal forma que o potencial é o mesmo em todos os pontos do condutor, tanto na superfície como no interior. Tá? Isto acontece, né, mesmo que o condutor tenha uma cavidade interna e mesmo que a cavidade interna contenha uma carga elétrica. Né? Ou seja, as cargas elas vão se distribuir para a superfície. Então, se nós calcularmos aqui, interpretarmos a variação do potencial elétrico, que é o potencial elétrico final menos o potencial elétrico inicial, nós temos menos a integral do produto escalar entre o vetor campo elétrico e o elemento ds, tá? Que vai de uma posição inicial até uma posição final. Olha lá, VF menos VI, né, é a variação do potencial elétrico, né? Também conhecido como diferença de potencial. Tá?
Então, vamos interpretar graficamente a nossa assertiva, né? Então, nós temos o gráfico do potencial em termos de R e o gráfico do campo elétrico em termos de R. O gráfico do potencial, né, em pontos no interior e no exterior de uma casca esférica de 1 metro de raio. Então, o que significa? Essa casca esférica ela tem um raio de 1 metro. Né? Da casca para fora, nós temos, né, esse comportamento de uma função, né, parabólica. Né? Enquanto o potencial elétrico da casca para dentro tem um valor constante. E será que é o valor constante? É porque eu vou estar passando o quê? Não sempre em superfícies equipotenciais, né? Ou seja, é uma superfície equipotencial. Então, tem sempre o valor constante. Tá? Aqui no caso do campo elétrico, né? Olha lá. O campo elétrico é o seguinte, né? Da casca para fora, nós temos aqui, ó, comportamento de uma semelhante a uma parábola. Agora, da casca para dentro, como não tem campo elétrico, o valor, né, é zero. Tá? Agora vamos considerar um condutor, né, dentro de um campo elétrico. Né? Então, esse condutor ele já não é mais já não é um ponto, ele tem uma extensão, né, tem um tamanho. Então, quando ele possui cargas elétricas positivas e negativas. No caso, ele está aqui neutro, né? Então, quando ele é imerso, né, uma região que possui campo elétrico, no caso, campo elétrico externo, o que acontece? Essas cargas elétricas que compõem, né, tanto as positivas e negativas que compõem o nosso condutor, elas vão sofrer alinhamento, elas vão ser induzidas. Né? O que isso significa? Se as linhas de campo elétrico estão vindo desse lado aqui, as linhas de esfera, significa que essas cargas negativas vão ser atraídas para mais à esquerda. Se aqui nós temos as pontas, né, do campo elétrico, né, apontando para a nossa direita, significa que as cargas positivas vão ser alinhadas mais aqui, desse lado. Observe que esse condutor, olha lá, ele deforma o campo elétrico externo. Tá? Então, nós temos um condutor descarregado, né? Conforme eu falei anteriormente, o número de cargas elétricas positivas é igual ao número de cargas elétricas negativas, está submetido a um campo elétrico externo. Os elétrons livres do condutor se distribuem na superfície de tal forma que o campo elétrico no interior do objeto é nulo e que o campo elétrico na superfície é perpendicular à superfície. Tá? Olha lá, então aqui dentro, o campo elétrico é igual a zero, porque todas as cargas vão estar localizadas na superfície. Né? Exercício. Suponha que um relâmpago, né, que em um relâmpago, a diferença de potencial entre uma nuvem e a Terra é o valor de 1 vezes 10 a nona volts. E a carga transferida pelo relâmpago é 30 coulomb. Qual é a variação da energia da carga transferida? Se toda a energia liberada pelo relâmpago pudesse ser usada para acelerar um carro de 1.000 kg, qual seria a velocidade final do carro? Tá? Então, nós temos, olha lá, variação de energia é igual a Q delta V. Né? Quem é Q? 30 coulomb. Quem é o nosso delta V? É 1 vezes 10 elevado a 9. Tá? Isso em volts. Né? Nos dá o resultado de 3 vezes 10 elevado a décima joule. Né? Olha lá, uma variação de energia fabulosa. Né? Item B. Se toda essa energia fosse usada para acelerar um carro de 1 kg, né? de 1.000 kg, a partir do repouso, ou seja, o nosso ΔI vai ser igual a energia cinética, igual a meio de mv ao quadrado. A velocidade final do carro seria o quê? Explicitamos a velocidade, que é igual a raiz quadrada de 2k sobre m,
é igual a 2 vezes a variação da energia potencial, né? Que é 2 vezes o quê? 3 vezes 10 elevado à nona, né? A décima. Tá? Isso dividido por 1.000. Resultado, tiramos raiz quadrada, então teríamos o valor de 7,7 vezes 10 a terceira metros por segundo, né? Valor 7.000 metros por segundo. Valor fabuloso. Próximo problema diz o seguinte, que uma placa infinita, isolante, possui uma densidade superficial de carga sigma igual a 0,1 microcoulomb por metro quadrado em uma das faces. Qual é a distância entre duas superfícies equipotenciais cujos potenciais diferem de 50 volts? Né? Bom, o módulo do campo elétrico produzido por uma placa infinita carregada é dado pela equação sigma sobre 2ε0, em que sigma é a densidade superficial de carga. Vamos colocar a origem de um sistema de coordenadas na placa e escolher um eixo x paralelo ao campo apontando no sentido do campo. Nesse caso, o potencial elétrico será o quê? V igual a Vs, V de referência, menos a integral de E dx, né? Igual a Vs menos Ex, em que Vp, né, é o potencial na posição da placa. As superfícies equipotenciais são superfícies de x constante, ou seja, são planos paralelos à placa. Se duas superfícies estão separadas por uma distância ΔX, a diferença de potencial entre as duas superfícies é o que? O nosso ΔV igual a E ΔX. Né? Quem é o nosso E? É sigma sobre 2ε0. Isso multiplicando por ΔX, olha lá. Né? Sigma 0,1 vezes 10 elevado a menos 6, unidade de sistema internacional, e ΔV é 50 volts. Então, substituímos, olha lá, explicitamos o ΔX, que é a distância das placas que ele quer. Então, quem é o ΔX? 2ε0, multiplica ΔV, isso dividido por sigma. Substituímos e nós temos o quê? Né? 2 que multiplica 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, que é o valor da constante elétrica, né? Multiplicado por 50 volts, ΔV. Isso dividido por 0,1 vezes 10 elevado a menos 6, coulomb por metro quadrado, que é a densidade superficial de carga elétrica. Né? E isso nos dá o resultado de 8,8 vezes 10 elevado a menos 3 metros. O próximo problema nos diz que, quando um ônibus espacial atravessa a ionosfera da Terra, formado por gases rarefeitos ionizados, o potencial da nave varia de aproximadamente menos 1 volt a cada revolução. Supondo que o ônibus espacial é uma esfera com 10 metros de raio, estime a carga elétrica recolhida a cada revolução. Então, nós temos que igual a 4πε0 que multiplica V. Né? Isso, claro, explicitando nossa carga elétrica. Né? Então, temos o quê? 10 metros que multiplica menos 1 volt, isso dividido pelo valor da constante de proporcionalidade, 8,99 vezes 10 a nona, e isso em unidades de sistema internacional, nos dá o valor de menos 1,1 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Tá? Problema 21 diz o seguinte, que a molécula de amoníaco, NH3, possui um dipolo elétrico permanente de 1,47D, em que 1D é igual a 1 dBi, que corresponde a 3,34 vezes 10 elevado a menos 30 coulomb, tá? Que multiplica metros. Tá? Calcule o potencial elétrico produzido por uma molécula de amoníaco em um ponto do eixo do dipolo a uma distância de 52 nanômetros. Né? Considere V igual a zero no infinito. Bom, a expressão do potencial elétrico 1 sobre 4πε0, que multiplica P. P é o quê? É o dipolo elétrico sobre R ao quadrado. Né? E o nosso R é o 52 vezes 10 elevado a menos 9. Tá? O dipolo tem um valor de 1,47, né? O que a gente vai fazer? A gente converte esse valor para unidade do sistema internacional.
que é multiplicado por vezes 3,34 vezes 10 elevado a menos 30, como ele mostra aí no problema. Bom, então, fazendo as devidas substituições, nós encontramos o valor do potencial elétrico de 1,63 vezes 10 elevado a menos 5 volts. Tá? Bom, nós temos o problema 24, né? Tem essa figura aqui mais à esquerda, olha lá, temos esse arco, né? Onde esse arco é carregado, né? Por cargas elétricas, no caso, negativas, no total de 25,6 picocoulomb, tá? Esse arco tem um raio R grande, né? E, tá? Claro, o φ, que é o ângulo que vai de um ponto do arco até o outro, tem um valor de 120 graus, tá? Referente a esse ponto P. Então, nós temos uma barra de plástico, significa o quê? Que as cargas estão linearmente distribuídas, né, no decorrer dessa barra, né? Com uma carga uniformemente distribuída de Q igual a menos 25,6 picocoulomb, que tem a forma de um arco de circunferência de raio R igual a 3,71 centímetros, e o ângulo central de φ igual a 120 graus. Com V igual a zero no infinito, qual é o potencial elétrico nesse ponto P aqui, né? O que corresponde ao centro de curvatura da barra, né? Então, nós temos o quê? O potencial elétrico como sendo, né, a constante de proporcionalidade que multiplica a integral, né, de dq sobre r. Claro que essa integral ela vai variar aqui do percurso da barra, né? R é constante, ela vai sair da integral. Então, nós temos a integral de dq. Que é a integral de dq? A gente viu que é o que é total. Né? O próprio Q. Como está carregado negativamente, então por isso que aparece esse sinal negativo aí, né? Bom, agora fica fácil, a gente só substitui os valores, né, que já temos do enunciado. 8,99 vezes 10 a nona é a constante de proporcionalidade, né? 25,6 vezes 10 elevado a menos 12, né? É essa carga elétrica, né? Distribuída uniformemente. E 3,71 vezes 10 elevado a menos 12 é o raio de curvatura. Tá? Isso nos dá o resultado de menos 6,2 volts. Tá? O próximo problema diz o seguinte: duas placas metálicas paralelas de grande extensão são mantidas a uma distância de 1,5 centímetros e possuem carga de mesmo valor absoluto e sinais opostos nas superfícies internas. Considere o potencial da placa negativa como zero. Se o potencial a meio caminho entre as placas é mais 5 volts, qual é o campo elétrico nas regiões entre as placas? Bom, como o campo elétrico ele é uniforme, olha lá. Então, nós temos pela definição, né, que o módulo, né, da variação do potencial elétrico é igual ao campo elétrico que multiplica o ΔX. Né? Explicitando o campo elétrico, né, que é o que a gente quer, o módulo do campo elétrico, nós temos o módulo do campo elétrico igual ao módulo de menos, né, ΔV sobre ΔX. Né? Quem é o ΔV? Nós temos 5 volts, né? São duas placas, né? Então, mais 5 volts vezes 2, né? Que dá e dividido por ΔX, que corresponde ao valor de 1,5 centímetros, que é igual a 0,015 metros. Né? Bom, realizando, né, essas operações, nós encontramos o valor do campo elétrico como sendo 6,7 vezes 10 elevado à segunda, né, ao quadrado, né, volt por metro. Em todos os pontos da região entre as placas, o campo elétrico aponta para a direção da placa negativa, conforme é esperado. Tá? Bom, a questão 41 nos diz o seguinte: uma partícula de carga mais 7,5 mil coulomb é liberada a partir do repouso no ponto X, igual a 60 centímetros. A partícula começa a se mover devido à presença de uma carga Q que é mantida fixa na origem. Qual é a energia cinética da partícula após se deslocar 40 centímetros, se Q for igual a mais 20 microcoulombs,
e se Q for igual a menos 20 microcoulombs, né? Quer saber energia cinética, né? Então, nós temos a variação da energia cinética inicial, né? É igual à variação da energia cinética final, né? A variação da energia potencial cinética inicial, né? Daí nós temos o quê? Bom, QI KI mais o I é igual a KF mais o F, né? No qual, quem é esse nosso I? Energia potencial inicial. É Q pequeno, que multiplica Q grande, sobre 4πε0, que multiplica RI. Tá? E quem é a nossa energia potencial final? É Q pequeno, que multiplica Q grande, sobre 4πε0 RF, que é o R final. RI é a distância inicial entre as partículas, RF é a distância final. Né? Então, como as partículas, por terem carga de mesmo sinal, se repelem, o valor inicial da distância entre elas é 0,6 metros. Né? E o valor final é 0,6 metros mais 0,4 metros, né? Que corresponde a 1 metro. Tá? Então, assim nós temos que a energia cinética final é igual à energia potencial inicial menos a energia potencial final. E corresponde ao quê? Q pequeno que multiplica Q grande sobre 4πε0 RI menos Q pequeno Q grande divide por 4πε0 RF. Né? Bom, esses termos que são repetidos, né, a gente pode pôr em evidência. Então, nós temos em evidência o quê? A constante de proporcionalidade, 8,99 vezes 10 a nona, né, unidade do sistema internacional. Né? Nós temos Q pequeno e o Q grande também, né, que corresponde ao valor de 20 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Isso para o item A. Tá? Bom, e quem é o nosso RI e RF? É 1 sobre 0,6 menos 1 sobre 1. Né? Isso nos dá o resultado de 0,9 Joule para o item A. Para o item B, como as partículas, por terem carga de sinais opostos e, consequentemente, elas se atraem, então, o valor inicial, né, da distância entre essas partículas é 0,6. Né? E o valor final é o quê? 0,6 metros menos 0,4 metros, que isso nos dá o resultado de 0,2 metros. Assim, nós temos que a energia cinética final igual a energia potencial inicial menos energia potencial final. Né? Semelhante anteriormente, olha lá, esses termos repetidos a gente põe em evidência. 8,99 vezes 10 a nona, que é a constante de proporcionalidade, que multiplica, bom, 7,5, né, vezes 10 elevado a menos 6, que é pequeno, e agora o 20 vezes 10 a menos 6, né, que é grande. Né? Bom, e né, nós temos a distância 1 sobre 0,6 menos 1 sobre 0,2. Né? E isso nos dá o resultado, né, para energia cinética final de 4,5 joules. Tá? Bom, agora chegamos no nosso problema 64, né, que diz o seguinte: uma esfera oca de metal possui um potencial de 400 volts positivo em relação à Terra, definida como um V igual a zero, e uma carga de 5 vezes 10 a menos 9 coulomb. Determine o potencial elétrico no centro da esfera. Né? Bom, como o potencial elétrico é o mesmo em qualquer ponto no interior de um condutor, né, o potencial elétrico no centro também é mais 400 volts. Né? Então, é essa a nossa resposta. Tá?